Olá, amigos do programa Comunicação e Cidadania. Iniciamos mais este programa e hoje entrevistaremos o Dr. Celso Batello, ele que é um médico diferente, adotou um estilo de profissional, abandonou a medicina tradicional e adotou há mais de 30 anos já, ele que foi para um ramo totalmente diferente, inovador, e que vou deixar ele mesmo contar qual ramo que ele iniciou e realmente tem dado certo. Ele que é autor de inúmeros livros, entre eles este Iridologia, Os Olhos que Podem Revelar, e também este Comendo o Sol. Dr. Celso, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco no nosso programa. Espero que o senhor possa passar um pouquinho para os nossos telespectadores desse profundo conhecimento e técnica que o senhor realmente estudou e tem muita propriedade para falar sobre essa técnica nova da medicina. William, primeiro, obrigado pelo convite, o prazer é meu estar aqui, né? E estar falando sobre essas coisas aí que algumas não são tão novas assim, né? Que essa coisa da ideologia é novo, se você considerar 200 anos é muito pouco na história, né? E também essa coisa de resgatar a coisa da alimentação. Eu sou médico de formação, fui anestesista há 30 anos que eu sou formado, e percebi que além do que classicamente a gente aprende na faculdade, que é importante que seja assim, existem outras coisas que podem de alguma maneira acrescentar para você entender melhor o paciente, para você entender melhor o outro, né? Certo. Primeiramente, eu tenho certeza que os nossos telespectadores terão imensa curiosidade e também pretenderão consultar com o senhor. Então, eu gostaria que o senhor deixasse para nós uma forma de contato, uma localização da clínica do senhor, para que depois, até eu já me coloco na fila, porque eu pretendo com certeza me consultar com o senhor. O senhor poderia nos fornecer um endereço? Eu posso deixar o meu site? Claro, pois não. É www.batelo2T2Ls.med, não é com, .med.br. Med? Med, de médico. Tá certo, então vamos repetir, www.batelo2T2Ls.med.br. Lá teremos todas as informações pertinentes, como telefone, maneira de contatar. E ali também tem uma informação muito grande dessas coisas todas aí que a gente faz, né? O que é homeopatia, acupuntura, a importância da nutrição. Perfeito. Né? Dentre todos esses estilos, se é que podemos falar dessa forma de tratamento que o senhor estudou e adota como tratamento na clínica do senhor, existe algum que mais lhe atraia, ou um completa o outro, um que o senhor vê um resultado maior? É um completa o outro, né? Sim. Hoje, se você perguntar para mim, qual que é a sua especialidade? Eu falo, eu sou médico, né? Então, eu acho que essas estratégias todas aí que eu aprendi dão a direção para que se faça um bom diagnóstico, para que se faça um bom tratamento em cima daquilo que eu te disse já, né? Levando em consideração tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? Medicina ortomolecular gênero, e essas alternativas seriam espécies ou não? Se é uma linha diferente? Na realidade, a ortomolecular não é uma medicina, é uma terapêutica que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. A iridologia, por exemplo, não é uma especialidade. Não é reconhecida? Não é reconhecida pelo Conselho. É um método de observação do indivíduo, né? Nós vamos chegar lá. Mas a ortomolecular, orto significa reto, justo. É a quantidade certa, né? Da substância certa, no local certo e no momento exato do indivíduo, né? A ortomolecular, William, nada mais é do que a volta aos bancos escolares no segundo ano de medicina, quando nós não estávamos preparados para aprender tudo aquilo lá. Bioquímica, aquelas coisas que são complicadas, né? A rigor poderia ser chamada de bioquímica médica. Entendi. Então ali você faz toda uma estratégia de reposição de vitaminas, minerais e aminoácidos, entre outras coisas, para manter a saúde em cima dos fenômenos de oxidação. O que é um fenômeno de oxidação? Se você cortar uma maçã, logo em seguida ela começa a escurecer, não é? Sim. Aquela é a ação do oxigênio
na maçã. Aquilo chama-se oxidação. Então, a partir dali, começa a se formar radicais livres, né? Que vão, de alguma maneira, enferrujar as células. A estratégia toda é evitar que a célula se enferruje, entre aspas, né? Evitar que se envelheça precocemente e evitar que muitas doenças venham em decorrência desse excesso de oxidação de radicais livres, né? Perfeito. Eu imagino, com essa linha, essa didática que o senhor demonstra, o senhor, fora esses 2 livros que nós mostramos para os nossos telespectadores, o senhor já escreveu outros livros, palestras. Eu imagino que a agenda do senhor é bem complicada. Até aproximadamente uns quase 30 livros escritos. 30 livros? Entre vários livros, palestras, congressos. Nós estamos fazendo um congresso de iridologia agora no final do ano, e que é um compatriota teu, né? Que a tua descendência é inglesa. É o John Andrews, né? Que é jovem, ele tem 38 anos, que eu considero o maior iridologista jovem de todos os tempos. Então, a iridologia está presente no mundo inteiro, William, e o Brasil é uma das referências de iridologia no mundo inteiro. Iridologia, a palavra significa com os olhos mesmo? Íris, né? Íris, que é a parte colorida dos olhos. Certo. Que na mitologia grega significa a deusa da luz. Perfeito. Não é? Aqui uma curiosidade, mas a tonalidade dos olhos significaria alguma coisa? Significa. Por exemplo, existe na escola alemã de iridologia, que é uma das melhores escolas que existe, eles levam em consideração duas características para qualificar, né, a íris. A densidade da íris. Quanto mais ela for compacta, quanto mais ela se assemelhar a um tecido de seda, melhor, né? Quanto mais ela se assemelhar, por exemplo, uma estopa que você olha, toda esburacada assim, menos bem, né? Essa é uma característica. Outra característica é pela cor. Por exemplo, o indivíduo existem 2 cores de íris, né? Azul e a marrom. Uma íris mais esverdeada se enquadra na íris azul. Na minha é essa. Assim. A sua é essa aí, entendeu? É meio acinzentada, né? Sim. Então, se classifica como sendo azul. E aí, vamos traçar um paralelo. Por exemplo, se nós analisarmos os países nórdicos, lá, Noruega, Finlândia, naturalmente 100%, 90% são olhos azuis. Se nós formos para o continente africano, castanho, a maioria é castanho. O que isso é marrom? O que isso significa? Seria um povo, por exemplo, poderíamos falar que o pessoal teria mais tendência a essa aquela doença, mais vulnerável a essa aquela doença? Teria. Por exemplo, o indivíduo de íris azul, a gente chama de íris linfática, né? Que mostra uma debilidade no sistema linfático, que é um sistema linfático. Você tem os gânglios, baços, amígdalas, todos esses elementos fazem parte do sistema linfático. E o indivíduo linfático, por exemplo, ele tem uma característica, por exemplo, de reter mais líquido. Tem várias outras coisas, de reter mais líquido, né? A íris marrom é chamada de hematogênica sanguínea, não é? Então, esse indivíduo, a debilidade maior é no sangue e no cardiovascular. Tem uma tendência maior, colesterol elevado, varizes, esse tipo de coisa, né? No aspecto psíquico, a íris do indivíduo portador de uma íris assim, mais clara, são pessoas assim, mais metódicas, né? Entendeu? Sim. Né? A íris marrom são pessoas que fazem as coisas mais rapidamente às vezes, né? Eu brinco assim, né? Se colocar em termos de jockey, né? Um é cavalo disparado, tiro curto. Sim. O outro é mais longo. Sim. Existe um intermediário entre os dois chamado misto biliar, né? Que é uma mistura de ambas as íris. Um pai com uma íris marrom, uma mãe com uma íris azul, acaba dando misto biliar. O nome já diz tudo, né? A debilidade dele é no fígado e no rim, com debilidade, eliminar toxina, esse tipo de coisa. Esse indivíduo, ele tem, por exemplo, uma persistência maior, né? Se você quiser alguma coisa impossível, né? No aspecto psíquico, peça pro misto biliar, né? Porque aí você vai fazer, não sei se você lembra aquela história do soldado Garcia, lembra? Não. É uma história da espanhola, né? Que coloca assim, deram uma tarefa
para esse soldado, né? E você precisa fazer essa tarefa, né? E ninguém sabia informar nada. Ele falou, pois não. Ele foi e executou a tarefa. Entendeu? Eu não sabia que era impossível a visão dos outros. Exatamente. Então, são características, né? Que a íris mostra. Tem algumas coisas que são genéticas, que a íris está pronta com 6 anos de idade, por exemplo. E não muda mais. Mas por que não muda? Eu vou confessar aqui, eu tenho pessoas que eu vejo que são jovens, depois vai escurecendo os olhos, aí depois de 6 não escurece mais? Não, pode ter um acúmulo de toxinas, por exemplo. Então vamos supor uma íris clara, né? Desculpa interromper, pelo, mas só para acrescentar na pergunta, grande maioria dos bebês nascem com olhos azuis. Eu nasci com olho azul, depois virou verde. É que depois vai pigmentando, entendeu? A diferença entre a íris mais clara e a mais escura é uma questão de pigmento. O mesmo pigmento da pele, né, que são os melanócitos, vão estar na íris. O que acontece é que, em algumas circunstâncias, a íris pode escurecer. Vamos supor que você, por fatores externos, vamos supor que você faça você precisa fazer uma ressonância com contraste, alguma coisa, né? Esse contraste, se for a base de iodo, hoje mudou, está muito mais evoluído, mas antigamente fazia a base de iodo, pode escurecer. Um agente externo escurecendo, né? E aí é definitivamente a partir desse contato. Definitivamente. Tem alguns autores que dizem que conseguiram que clareasse algumas manchinhas, né? Sim. Mas para mim é irreversível. E mostra uma debilidade naquele órgão ali. Perfeito. São sinais que aparecem a posteriori. Sim. Mas que têm um significado importante também. Perfeito. Olha, impressionante, na verdade, nesse debate, nessas respostas do doutor Celso, a gente verifica, até fazendo algumas perguntas, e a gente se identifica. É claro que nós sabemos que existem muitas variáveis, exceções, depende de uma série de características, mas pela simples fala do senhor, eu já me identifiquei numa série de situações, realmente verificando que é um tratamento muito interessante, que realmente desperta muito curiosidade, porque é novo, né? É uma coisa, não nova assim, né? Nossa ignorância não é tão divulgado. Não é divulgado. Agora, é difícil, né? As pessoas falam, né? Mas e a aceitação? Eu falo, olha, nós é que temos que provar que funciona. A comunidade científica não tem que aceitar. A gente tem que provar, porque é difícil você imaginar, por exemplo, que na íris existam todas as informações. Né? São microsistemas. O microsistema é a menor porção que tem informação do todo. Né? Então, aqui estava conversando a respeito da ovelha Dolly, né? Sim. Onde se pegou lá um óvulo congelado, retirou-se o núcleo e implantou-se uma célula mamária. Uma célula não sexual, que não teria capacidade de produzir. Aí, o clone da Dolly, né? Nasceu com a idade que tinha. Hoje se faz com células da pele. Então, isso é um microsistema. Cada parte do organismo tem informação do todo. Isso é muito bonito, né? Então, é difícil a pessoa entender isso. Somente se você for pensar em termos cartesianos, né? Sim. Em termos de dissecação, né? De Aristóteles, que veio aquela coisa. A gente acostumou assim, né? Sim. Não que seja errado, mas a humanidade caminha hoje para que se junte tudo, se entenda a pessoa como um todo, né? Perfeito. E como a questão óbvia, a princípio, quando se falava de íris, olhos, você fala de oftalmologista, óculos. O que seria, como traçar um paralelo sobre essa, falar grosso modo aqui, uma doença dos olhos seria você usar óculos, né? Para identificação, quando o oculista analisa isto. E agora traçar um paralelo com essa descoberta que vai ser muito mais a fundo através dos olhos. Na íris, você, de pronto, qualquer médico identifica quando você é necessário usar óculos ou não? É possível operar de outra forma? Não. Ali são informações, são observações, né?